Então vamos lá, dando início para na nossa aula 4, tá? Como a gente tinha combinado, ao iniciar a aula, a gente já vem aqui em salvar como. Vou mudar a aula 3, no caso que era a aula passada, por aula 4 e salvar como, né? Como aula 4. Então, salvamos o arquivo. Agora a gente vai dar sequência ao nosso desenho. E lembrando que tudo que a gente desenha aqui aparece nas demais vistas. Por quê? Porque isso aqui é a nossa área de trabalho, não é uma prancha. Então, se eu for lá no meu 3D, aqui embaixo tem a opção de 3D, eu vou abrir a janelinha aqui do 3D e já tem duas opções, a cônica genérica ou a axonométrica. Então, a gente vai vir aqui em cônica e observa, já tem aqui as paredes e elas estão com a altura de medir aqui. Nós já estamos com ela na altura de 2,80, que é a altura do nosso pé direito aqui, ó, né? Que nós modificamos o nosso piso, tá? Então, entre o piso terra e o piso cobertura, nós temos 2,80. Uma forma de visualizar, que eu acho que é interessante para nós, é aqui, ó, mudar o modelo sombreado para modelo sombreado contornos. E aí ele aparece o contornos e fica um pouquinho melhor para a gente compreender as nossas arestas, tá? Que está em encontro uma parede com a outra e aí por diante, tá? Vamos lá. Caso não esteja aparecendo aqui para vocês também, a gente pode vir aqui em janela, paletas e colocar aqui um elemento que seria mostrar somente paletas principais, opções rápidas, organizador. Nós temos aqui essa aqui, paletas, opções rápidas. Vamos ver, opções rápidas, ele já aparece aqui, ó, modelo sombreado. Então aqui ele apareceu assim, eu posso também puxar e diminuir ele aqui, e aí as opções rápidas aqui, elas têm aqui, ó, modelo de desenho, eu posso modificar aqui para modelos contorno, tá? Pode ficar aqui também para vocês, ou a gente pode também colocar em outro lugar, fiquem à vontade aí. Se não, pode fechar a abinha e quando vocês quiserem mudar de novo, é só ir lá de novo, tá? Vou fechar aqui no meu caso. Agora eu vou voltar aqui para a minha planta baixa, que a gente vai começar a desenhar as nossas portas. E para isso nós vamos ligar novamente nosso rastreamento aqui da planta, tá? Então, nós já temos o rastreamento aqui da nossa planta, lembrando que o rastreamento é aqui da nossa folha de trabalho, da nossa planta casa referência, tá? E agora nós vamos começar a desenhar as portas. Observa que a parede, ela cobriu a referência das portas. Então, se a gente vir aqui na nossa setinha, nós temos uma opção de, tramas e zonas transparentes. O que acontece? Tudo que tem trama fica transparente para facilitar a nossa visualização do desenho que está como base, tá? Facilita aqui. Vamos lá. Agora que a gente fez isso, modificou aqui, deixou tramas e zonas transparentes, nós conseguimos visualizar as nossas vértices aqui, nosso encontro das nossas janelas e portas, tá? Bom, vamos lá. Agora nós vamos vir aqui em portas e nós vamos clicar duas vezes. Nós vamos vir aqui, ó, e dar um clique em cima da setinha que tem do lado onde aparecem os nossos favoritos. E nós vamos escolher aqui planta, a porta de abrir madeira de full, tá? Ou consoleira, pode ser essa aqui, ó. Planta, porta de abrir madeira de full. Vou dar um clique duplo e agora eu posso, quando eu paro em cima da minha parede, ele já dá a opção de colocar, ele já dá um sinal de que eu posso colocar uma porta aqui. E o solzinho quer dizer a direção para onde eu quero, que vai ser o lado externo da porta, para onde a porta é o lado de fora da porta, tá? Então aqui nesse caso, observa que quando eu paro com o mouse, ele dá a referência do meio da porta, ó. E o ideal, como a gente tem aqui a referência, é eu pegar o cantinho aqui da porta, pegar como referência e colocar a porta. Então aqui, ó, nós temos essa opção aqui de ponto de inserção. Ponto de inserção, nós podemos pegar um canto, ó. Em vez de pegar o meio, aqui que está o pontinho no meio, nós podemos colocar no canto. E aí a minha referência da porta fica pelo canto. Isso facilita bastante já. Outra coisa que a gente vai mudar, olha só, as portas aqui dentro está marcando porta de 70 por 2,10. Nós estamos com portas aqui de 80 por 2,10.
Então nós vamos mudar essa distância de em vez de 80 para 70. Então nós vamos selecionar esse item aqui e digitar 0,70, tá? E observe que o tamanho da porta de referência já muda ali. Outra coisa que a gente vai fazer é vir aqui em definições dos padrões aqui e clicar em diálogo de definições para modificar algumas outras modificações da porta, tá? Quando eu clico aqui, ele aparece aqui uma pré-visualização do posicionamento, algumas definições da porta. E o que nós vamos vir aqui, ó, e clicar em cima da janela de definições de porta e abertura. Observa que tem uma barra de rolar aqui e vamos ver, tem um item aí que chama tamanhos nominais e tolerância. Nós vamos clicar em cima de tamanhos nominais e tolerância e observe aqui que dentro desses tamanhos nominais e tolerância nós temos a dimensão do vão, o tamanho aquela dimensão que a gente modificou ali é a dimensão do vão. E nós vamos colocar que não é a dimensão do vão, a dimensão do vão está dizendo daqui até o outro marco. E não, o tamanho de 70 centímetros que nós queremos é o tamanho da folha, ou seja, o tamanho livre da folha é o tamanho que nós vamos dizer que é 70 centímetros. Então, daqui até aqui. Para isso, a gente vai modificar, em vez de dimensão da vão, a gente vai colocar a dimensão da folha. E quando a gente faz isso, a gente pega a referência da porta desse ponto aqui para esse. E aqui a gente vai colocar 70. A gente vai colocar 70 por 2,10. E observa que o vão da porta agora modificou. O que isso quer dizer? Que a porta agora, essa parte daqui até aqui tem 70, tá? E daqui onde tem o marco, nós temos, daqui até aqui nós temos 78, tá? Que seria o espaçamento da porta, né? Do espaçamento da madeira da porta. Então, vou dar um OK. E agora sim eu vou colocar a minha porta, ó. Vou clicar aqui vou selecionar a segunda opção, vou colocar sempre pelo lado onde abre a porta, tá? Aqui e direciono para dentro. Já coloquei minha porta. Mesma coisa aqui. Só que agora eu vou mudar para ele abrir para outra direção. Clico aqui e direciono para dentro, ó. Não para fora, para dentro. Aí, pronto. Agora nós vamos colocar essa porta aqui também. Só que essa porta aqui está dizendo que é 80. E a gente vai mudar aqui, em vez de 70, a gente vai colocar 80. E aqui, vira nesse canto aqui. Pegar aqui, ponto de inserção, pegar esse ponto aqui. E direcionar para dentro. E aqui é a mesma coisa, 80 centímetros também. Vou colocar o lado de fora, né, da porta. E direcionar para dentro a abertura. Segundo ponto. E aqui nós temos uma porta de 60, ó. Então eu vou mudar aqui de 80 para 60. Pegar a referência aqui, ó, da porta, bem do lado de fora, onde está o solzinho. E depois dar o segundo clique para dentro. Pronto. Já colocamos as nossas portas. Ah, mas eu não estou enxergando, está sobreposto aqui. Vou dar um ESC para desativar a ferramenta porta, tá? ESC quantas vezes eu quiser. E vou desativar o rastreamento. E observe que agora eu tenho as minhas portas aqui. Se eu for lá em 3D, agora nossas portas estão aparecendo aqui, ó. Ah, mas eu não sei como é que você está fazendo para rotacionar esse desenho aí, né? Para movimentar e dar o pan, para arrastar a minha vista, o meu 3D, eu simplesmente aperto o scroll do mouse e arrasto. Agora, se eu quiser rotacionar, eu aperto o mouse, o scroll do mouse, aqui essa bolinha aqui de cima, e junto o teclado eu aperto o Shift, tá? E aí com o Shift selecionado eu rotaciono, tá? Beleza. Quem não lembra que é o Shift, é essa setinha aqui, ó, que tem em cima que aponta para cima aqui, tá? Do teclado. Então, o Shift selecionado e a bolinha do scroll apertada, eu consigo rotacionar o meu desenho. E só com o scroll eu consigo dar o pan, que seria arrastar a minha vista, tá? Ó. Beleza.
Colocamos as nossas portas, vou voltar lá para o térreo, vou ligar novamente o rastreamento, tá? E agora, na próxima aula, a gente vai colocar as janelas. Então, eu vou salvar como, aula 4, salvar e, ok, substituir. Beleza? Então, até a próxima aula.